criando em você uma voz de filiação. Você não estará apenas falando os versículos, você não estará apenas citando, capítulo 5, versículo 14. Você terá a voz de Deus. Veja, é isso que Ele projetou para você ter. Quando você falar, é exatamente como Ele falando. E quando Ele falar, é exatamente como você falando. Todos vocês são supostos a estarem falando a mesma coisa, porque vocês estão falando com o mesmo poder. Na verdade, Deus, quando você é treinado corretamente como um cristão, Deus te dá a voz dele, Deus te dá a voz de Jesus, Deus te dá a voz do Espírito Santo. Você não é uma pessoa regular, você precisa vigiar o que você fala, você tem criação na sua voz, porque o Criador vive dentro de você. Existem muitos cultivos acontecendo no Espírito. Sabe, conhecemos muitos versículos e nós passamos por muitas coisas ao longo desses anos, mas à medida que temos como objetivo estabelecer a igreja em Efésios 4, de 11 a 16 corretamente, todos nós precisaremos fazer algumas mudanças. Então é por isso que eu quero que você ouça com transformação na sua mente. O regular será dominado pela revelação. Coisas que você não recebeu bom relatório de volta serão transformadas. Você irá parar de lidar com os sintomas e você lidará com a solução. Isso é o seu pai, isso não é o Leroy, isso é o seu pai, o desejo do seu pai, isso está vindo através do meu espírito. Este é um desejo que nós sabemos que temos um trabalho a fazer. Muito bem? Então, nós precisamos permitir o Espírito Santo a fazer algumas mudanças. Não seja contrário. Cada rua pela qual você andar, você, na verdade, não saberá como você vai chegar no seu destino. Mas você vai chegar num ponto onde você confia nele. Não é a mesma coisa antiga. Eu penso que você pode chamar isso de um fluir. Um fluir no Espírito. Que isso é chamado de rima, mas é bom. Vai colocar mais sabor na sua vida. Você está me ouvindo? Muito bem, Pai, te agradecemos essa noite, à medida que treinamos na palavra. Permita que nós treinamos da forma que o Senhor quer que treinemos, que vejamos o que o Senhor quer que vejamos. Deixa eu lidar com o ego. Nós precisamos calar o ego que está indo na direção errada. E que uma mansidão e uma harmonia tome controle de você e te coloque num fluir que você nunca viu antes. Sim, renda-se à minha palavra, renda-se à revelação, renda-se ao conhecimento, renda-se à unção, renda-se à iluminação e à empolgação. Quando o Espírito do Senhor vem sobre você, louve Ele. Agradeça Ele pela bondade dEle, honre Ele. E quanto mais você honrar Ele, você está dando a Ele o direito de te honrar, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ok. Você vai abrir sua Bíblia em Gênesis. Não será difícil de encontrar o texto essa noite. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o versículo e depois vamos sentar. Eu pensei em te falar algumas coisas para te abrir, mas eu penso que eu já vou ir adiante e ler esses 9 versículos. Gênesis 1, 3. E eu quero que você sublinhe. E Deus disse.
Toda vez que você vê isso, sublinhe. É por isso que vocês precisam de uma Bíblia física, de papel. E Deus disse: haja luz e houve luz. No versículo 6, ele diz: e Deus disse que haja um firmamento em meio às águas e que ele divida as águas da água. E você vai e continua vendo exatamente o que ele disse, versículo 9. E Deus o que disse? Muito bem. Deixa as águas debaixo do céu serem ajuntadas num único lugar e deixa a terra seca aparecer. E assim foi. Versículo 11. Como que ele começa o versículo? E Deus disse: deixa a terra trazer a existência, as ervas dando sementes e as árvores frutíferas dando frutos de acordo com o seu tipo, cuja semente está em si, e assim foi. Versículo 14. O que aconteceu? E Deus disse: e haja luz no firmamento dos céus para dividir o dia da noite, que eles sejam por sinais e para estações e por dias e anos. Se você continuar lendo, você vai ver, aconteceu exatamente como ele falou. Versículo 20. Por que ele continua falando isso? O que ele está tentando nos falar? O que ele está tentando nos mostrar? Poderia ser que ele está tentando nos mostrar a coisa mais alta que existe, a forma mais alta de se funcionar na esfera do Espírito? Ele está tentando nos mostrar quanta autoridade que nós realmente temos, mesmo sem orar. Nós sabemos que as orações são importantes, mas ainda assim, parece aqui... eu vou passar à frente de mim mesmo um pouquinho, mas como se Deus, ele construiu o mundo inteiro falando algumas coisas. E por que ele continuou falando? E Deus disse 9 vezes, Deus disse... Sim, você está a ponto de falar alguma coisa. O versículo 24, e Deus disse. Versículo 26, e Deus disse. Eu contei, talvez eu tenha perdido uma, mas foram 11 vezes que eu contei. 11 vezes, Deus disse. Todas as coisas que ele disse aconteceram. Muito bem, vocês podem se sentar. Antes de eu te entregar o título da mensagem de hoje, eu vou falar algumas coisas para... nos colocar no mesmo pasto ou no mesmo arredores. E eu sei que a primeira coisa que eu estou a ponto de falar será uma força elevadora para você. Você não se importa de ser elevado, se importa? Muitas coisas na sua vida serão removidas para fora da zona do impossível essa noite. Vocês me ouvem online? Muitas coisas na sua vida serão removidas para fora da zona impossível essa noite. Este não é o título da mensagem. Eu vou te entregar o título. Isso é algo que eu preciso fazer uma preliminar aqui e rever antes de chegarmos no assunto, para que você entenda melhor. A simplicidade de todas as vitórias serão abertas na sua vida essa noite. Oh, meu Deus, a simplicidade, me ouçam, filhos, a simplicidade de todas as vitórias serão abertas na sua vida essa noite. Agora, estamos dançando em Efésios 4, de 11 a 16, onde você deveria estar. Estamos dançando em Efésios 4, de 11 a 16, onde você já deveria estar desse tempo todo. Ouça isso. O Espírito Santo falou que eu preciso soprar aqui um pouco. A sua boca é uma arma sobrenatural quando treinada corretamente.
Você ouviu? Pergunte à pessoa do seu lado, você ouviu isso? A sua boca é uma arma sobrenatural quando treinada corretamente. Você precisa ouvir para pegar isso agora que eu vou falar. Muitas pessoas podem falar coisas, mas quando o dono fala, a conversa acabou. E você é o dono. Vocês são os donos. Você entende isso? Satanás está mentindo. Ele mentiu. Tudo que ele está te segurando de você, ele está mentindo. Ele não pode te chicotear. Ele não pode te parar. Ele não pode te prender. Ele não pode te segurar para trás. Cada passo para frente que você precisar dar, você vai dar. Agora, deixa eu te entregar um versículo. Deixa eu te entregar essa frase novamente. Muitas pessoas podem falar coisas, incluindo o diabo e a pessoa que não gosta de você. Mas quando o dono fala, a conversa acabou. Você entende isso? Que quando o dono fala, você é o dono. Jesus fez de você o dono. O Espírito Santo está me puxando aqui. Eu não escrevi isso, mas ele está falando algo para mim agora sobre criar em você uma voz de filiação. Você não estará apenas falando as Escrituras, você não estará apenas citando, capítulo 5, versículo 14, mas você terá a voz de Deus. Veja, foi isso que ele projetou para você ter. Quando você falar, é exatamente como ele falando. Quando ele falar, é exatamente como você falando. Vocês todos são supostos a estarem falando a mesma coisa. Você está ouvindo? Preste atenção nisso agora, isso é pesado. Vocês são supostos a estarem falando a mesma coisa, porque vocês estão falando com o mesmo poder. Na verdade, Deus, quando você é treinado corretamente como um cristão, Deus te dá a voz dele. Deus te dá a voz de Jesus. Deus te dá a voz do Espírito Santo. Você não é uma pessoa regular. Você precisa vigiar o que você fala. Em outras palavras, eu estou ouvindo agora. Você tem criação na sua voz. Porque o Criador vive dentro de você. Vamos chegar lá. Quando o dono fala, temos que tomar nossa propriedade. Entende o que eu estou falando? Que toda mendigaria seja removida da sua língua essa noite. Você não tem motivo de mendigar. Donos não mendigam. Eu saio lá no meu quintal, na minha motocicleta, no meu quintal, e eu falo, por favor, posso andar nessa motocicleta? Eu simplesmente sento lá e ligo o motor e ando. Eu sou dono daquilo. John, você precisa orar antes de você andar na sua motocicleta? Você pode orar e falar, pedir alguém para orar? Ah, não? Agora, ouça com bastante atenção. Eu vou te entregar 3 versículos que vai com essa declaração. A palavra de Deus na sua boca, apropriadamente,
é imparável. A palavra de Deus na sua boca corretamente é imparável. Vamos ver Mateus 24, 35. Você pode colocar no telão para mim? Eu tenho 3 versículos. Tem muitas coisas que eu preciso falar. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Isso é uma coisa tão importante. Penso que Mateus disse, Marcos 13, 31. Essa é uma ênfase que o Espírito Santo colocou aqui. Marcos 13, 31. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ele falou novamente, não falou? Muito bem. Lucas 21, 23. Coloque essa palavra na sua boca corretamente e ela não retornará para você vazia. Lucas 21, 23. Aleluia! Mas avise aqueles que têm filhos que haverá grande tormento na terra e ira sobre o seu povo. Esse é o versículo errado. Eu vou te entregar, mas esse versículo está errado. Eu não sei qual é o versículo. Deixa eu ir para a minha próxima declaração. Eu escrevi, mas talvez eu tenha escrito errado. Permita ao Espírito Santo colocar fogo no seu coração com a palavra e falar. Eu penso que esse aqui é o correto. Jeremias 20, versículo 9. Deixe o Espírito Santo colocar fogo no seu coração com a palavra e falar. Jeremias 20, versículo 9. Vocês estão desmaiados aí atrás, estão devagar demais. Quem está aí atrás? Lucas 21, 33. Você está falando a mesma coisa, certo? Muito bem. Deixa eu ver. Lucas 21, 33. Agora, aí está. Céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ele falou isso em 3 dos evangelhos, de novo, quase que identicamente. Ele falou para te mostrar que eu penso que em algum lugar a igreja perdeu a palavra. E existem muitas coisas que eles tentam fazer, eles têm intenção boa, mas se você não tiver esses ministérios posicionados para desafiar alguém, todas essas culturas precisam ser desafiadas. Essa cultura está indo doida na igreja. Elas estão ficando doidas com ideias e métodos diferentes e moldes que eles tentam sem obter revelação, veja, sempre a emoção e a unção não são a mesma coisa. Muito bem. Você pode ter emoção, mas se você não for treinado, você vai pensar que a emoção é unção. Veja, quando a unção está posicionada, ela começa, na verdade, ela está aqui agora, ela começa a operar, a fazer cirurgia no seu problema. E essa é uma cirurgia sobrenatural. Então, em meio à cirurgia, você já sabe como será o resultado. Então, você realmente não precisa lidar com aquilo mais. A única coisa que você lida com aquilo, a forma que você lida com aquilo é falando aleluia. Não importa como você esteja se sentindo, não importa o que você esteja vendo, não importa o que mais ninguém esteja falando, você diz aleluia. Vocês estão me acompanhando? Então, é preciso que haja, precisaremos trabalhar juntos. Porque o meu tempo com Deus está mudando. E as revelações estão ficando mais simples e mais profundas. As complicações da vitória acabaram.
Se você for um estudante, se você ouvir, se você aplicar, você tem direitos divinos a todas as coisas que eu estou falando. Me dá aí Jeremias capítulo 20, versículo 9. Jeremias 20, versículo 9. Deixe o Espírito Santo colocar fogo no seu coração com a palavra e falar. Deixe o Espírito Santo colocar o seu coração, fogo no seu coração com a palavra e falar. Posso te falar algo? Nenhum do seu fogo nunca mais será apagado. Posso adicionar algo a isso? Até que a sua refeição esteja completamente cozida. Sua refeição é sua resposta, você entende? É o seu milagre, você resposta. O seu milagre, sua refeição é o seu milagre, sua refeição é o seu sinal, a sua refeição é a sua maravilha vindo à existência. De forma inexplicável no natural. Coisas começarão a acontecer na sua vida. Você não conseguirá explicar isso para uma pessoa natural. Eles não vão entender porque, oh meu Deus. Essa noite, eu quero que você mergulhe a sua língua na gordura sobrenatural. Oh, venham! Oh, venham agora. Veja, vocês não podem deixar essa promoção vir e vocês não mudam de classe. Essa noite, através da revelação, através da perspectiva, através da instrução, a sua língua será mergulhada na gordura sobrenatural. E o Espírito Santo está me falando essas coisas enquanto eu estou falando aqui. Eu não tinha gordura sobrenatural anotada aqui. Eu nunca tinha ouvido falar sobre gordura sobrenatural. Gordura sobrenatural apostólica. Gordura sobrenatural profética. Eu vou falar algo que você já ouviu antes, mas eu vou falar. Talvez você não tenha ouvido. Venha. Ou eu não quero perder. Oh, meu Deus. Eu deveria ter falado bem quando eu recebi. Oh, meu Deus. Ele vai me entregar de novo, eu acho. Eu sei que eu preciso falar assim que ele me fala para falar. Tem algumas coisas que eu preciso anotar assim que ele me fala para mim. É por isso que eu tento manter um caderno comigo perto do meu telefone, porque o inimigo não quer que você saiba disso. Então ele quer agarrar. Ele agarra, Senhor, ela não pode saber disso. Ele vem e agarra. Então você precisa anotar rápido. E depois você alimenta isso no seu espírito que ele te falou. Isso vai voltar para mim o que ele me falou. Nós temos que ler Jeremias capítulo 20, versículo 9. Sente aí. Depois eu disse, eu não mencionarei ele, nem falarei mais em seu nome. Mas sua palavra está em meu coração, como um fogo queimando, calada nos meus ossos. E eu fiquei fraco com isso, e eu não pude ficar quietado. Eu precisei falar algo. Veja, como seu pastor e como seu apóstolo, eu não estou calando quando eu precisar falar algo com você. O quê? Eu vou falar bem na sua cara. Essa igreja não é sobre receber oferta, sobre dinheiro. Talvez ela vá embora. O quê? E daí? Outra pessoa vai vir. Você não vai querer uma pessoa te agradando no mundo espiritual. Você não vai querer uma pessoa te agradando. Entende o que eu estou falando? Às vezes você precisa de um apagador. Se ele ou ela realmente te amar,
Salmo 119, 105. A palavra acende a luz do céu. Qualquer escuridão que esteja tentando vir e te calar, a palavra acende a luz do céu. Salmo 119, 105. Sua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Não importa o que esteja acontecendo, sua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Então, eu escrevi isso e depois eu vou rever algumas outras coisas que eu quero trazer aqui. O silêncio não pode calar o sobrenatural na sua vida. O silêncio, a solitude. Existe um tempo de você ter silêncio, mas existe um tempo de falar. Muito bem? Não fale aquilo que está vindo contra você. Fale aquilo que pertence a você. Se não manifestar em outubro, talvez manifeste em dezembro. Você precisa saber que você já tem isso. Eu tenho agora porque eu falei. Minhas palavras não podem retornar para mim vazias. Agora eu vou falar algo. Agora, em alguns lugares, agora, nós estamos passando a igreja. O conhecido da forma como estamos fazendo as coisas. Precisamos estar prontos para isso. Veja, porque quando uma pessoa não é inteligente sobre algo, essa pessoa é ignorante acerca disso, do que quer que seja. O Espírito Santo vai visitar você. Ele vai visitar a sua casa. Oh, sim, ele vai visitar você no seu quarto de oração. Oh, sim, sim. Você está mudando, bebê. Você está crescendo. Você está se desenvolvendo. E você quer isso. Você é dono disso. Você, na verdade, genuinamente está se tornando apostólico. Muito bem, sente aí. Eu vou te dar o título da mensagem agora, depois de meia hora. O poder de palavras faladas com fé. O poder das palavras faladas com fé, faladas em fé. Ouça o que ele diz. O segredo de como lidar com o céu, com o inferno, com a terra e com a sua vida. O segredo, eu vou falar novamente, o que ele disse, o segredo de como lidar com o céu, com o inferno, com a terra e com a sua vida. As palavras produzem fé e liberam fé. E constroem resultados de fé. Isso é o que eu quero que você ouça. Isso é o que eu quero que você ouça. Em 3 palavras, Deus nos mostrou a esfera de como governar a esfera do sobrenatural. E Deus disse... Espera um minuto, vocês não estão pegando. Em 3 palavras, Deus nos mostrou a esfera sobre como governar a esfera do sobrenatural.
Por que Deus escolheu essa forma? Por que Ele fez dessa forma? Porque Deus criou o mundo inteiro ao falar. Ele poderia ter feito de muitas outras formas, mas ele continuava repetindo. Deus disse, o que ele está tentando nos falar? Seus filhos que o seguem falam. As 9 vezes Deus disse, todas as coisas que ele disse aconteceram. Sabe o que ele está falando para você? Você sabe o que ele está falando para você? Se você ouvir, se você pegar isso aqui certo, essa noite você está sendo promovido no Espírito. Você vai vigiar todas as palavras. Vai e abra lá em Marcos 11. Não somente Deus, Jesus continuou onde Deus havia parado. Existem algumas coisas com as quais você precisa falar. Existem alguns nãos e alguns sims que precisam sair da sua boca. Não, isso não vai acontecer. Sim, é dessa forma que isso vai acontecer. Não, isso não vai acontecer. Sim, é dessa forma que isso vai acontecer. E você precisa saber que você tem a autoridade, o poder e a glória dentro de você para fazer com que essas coisas venham à existência. Eu disse, você tem o poder, a glória e a autoridade dentro de você para fazer com que essas coisas venham à existência. O que você fala, não o que o reverendo disse, não o que o Papa falou, não o que o bispo falou, mas o que você falou. Em outras palavras, você não sai da igreja e vai para casa sozinho. Você está ouvindo? Eu escrevi isso para você. Me ouça essa noite. Porque a simplicidade de todas as vitórias estão a ponto de serem liberadas na sua vida essa noite. A simplicidade de todas as vitórias estão sendo liberadas na sua vida essa noite. Não volte para o seu caminho antigo e a sua forma antiga de fazer as coisas. Deixe o fresco fluir. Deus quer te usar como um exemplo. A igreja dele precisa nocautear todas essas culturas, com todas as coisas diferentes que estão tentando fazer. O poder vai informar a eles sobre o Deus verdadeiro. Sabe, como é que eles ficam confusos sobre homens e mulheres? Mas apenas ler Romanos capítulo 1. Se você ler Romanos capítulo 1 e você fala que você não consegue entender, você não é um filho de Deus. Apenas volta lá e vai orar novamente. Agora, senta e abra em Marcos. E Deus disse, e Jesus disse, e você disse. Isso é o que ele está tentando te falar. Antes de chegarmos lá, mas eu vou te falar já adiantadamente. Mas o que ele está tentando te falar em Marcos 11, 23, sua vida é suposta a ser exatamente como eu. Exatamente como ele. Ele disse, veja, sua vida é suposta a estar funcionando exatamente como eu estou funcionando aqui lá no início. E eu fiz todas as coisas. E eu tornei possível, através de Jesus, para a sua vida ser da mesma forma. Isso é triste. Sim, vocês estão sentados aí? Isso é poderoso demais para falar. Isso aí é legal que você está falando. Isso é poderoso demais para você falar que isso é só legal. Você está me dizendo que eu posso falar como Deus? Sim. Você está me dizendo que eu tenho a voz de Deus? Sim. Você está me dizendo que eu tenho a voz de Jesus? Sim. Você está me dizendo que eu tenho a voz do Espírito Santo? Sim. Você está me dizendo que quando o diabo me ouve falar, ele está ouvindo Deus? Sim. Você me disse que quando os problemas me ouvem falar, eles estão ouvindo Deus? Sim.
Você está me falando que eu tenho uma língua criativa na minha boca? Sim. Não deixe suas emoções te governarem. Não deixe os relatórios te governarem. Você governa os relatórios. Os relatórios falam uma coisa, você fala o que você quer. Todas as vezes você vai vencer. Eu nunca perdi uma batalha em 50 e poucos anos. Eu não estou pregando apenas a partir de informação, eu estou pregando a partir de manifestação. Eu não estou pregando apenas a partir de manifestação, eu estou pregando a partir de demonstração. Deus nunca me decepcionou. Se você ama Ele, você anda com Ele, você confia nele, Ele nunca, oh meu Deus, Ele nunca, o diabo é um mentiroso. Algo que você está passando agora, você pensa que o Senhor te decepcionou? Não. Ele nunca vai te decepcionar. Na verdade, enquanto você está sentado aqui debaixo de toda essa palavra, dessa unção, essa noite, Ele está fazendo algo por você agora. Aleluia. Ele está acertando algumas coisas agora. Eu disse, Ele está acertando algumas coisas agora. Online, vocês ouvem o que eu estou falando? Ele está acertando algumas coisas para você agora. Diga para alguém, Deus está fazendo algo por mim agora. Oh, eu sinto, oh meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou usar um pouco de inglês quebrado aqui. Mas eu ouvi ele falar. Não é tão ruim quanto parece. Você está me ouvindo? Isso não vai ser normal. O que eu estou a ponto de falar agora. Os erros, às vezes, te promovem. Porque você descobre que você não consegue fazer na sua própria força. Então, você se arrepende. E Deus te coloca num outro nível. Eu disse, Deus te coloca no outro nível. Alguém está a ponto de ir para um outro nível essa noite. Você está pronto para um outro nível? Eu estou pronto para um outro nível. Você está pronto? Você está pronto? Vamos. Vamos para o próximo nível. Aleluia. Vamos ver se alguém vai a concordar com isso. É uma fala das antigas. Deixa eu ver se você consegue concordar com isso e se alegrar com isso. Ele me trouxe de um caminho muito longo, muito distante.
Ele te tirou de alguma situação, então vai e grite sobre isso, celebre. Ha, 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 ha. Ele está me tirando de uma situação agora. Ele está me tirando de alguma situação agora. Ele está me tirando de uma situação agora. Ele está me tirando de alguma situação agora. Ah! Eu não consigo pregar muito mais. Jesus. Sente por alguns minutos. Deixa eu ver se eu consigo concluir. Eu sei, eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E sabe o que eu me dei conta? Vocês estão pegando isso. Isso me faz ficar tão feliz e me alegrar de que vocês estão maduros o suficiente para receberem isso. Sabe, eu consigo sentir isso aqui, eu consigo sentir isso aqui, vocês estão recebendo isso. Você vai usar isso imediatamente. Seus dias abusivos acabaram. Você não será abusado por causa da cor da sua pele. E você não precisa pressionar, forçar. Ande nisso. Ande na vitória. Quando você está andando em conhecimento revelado, quando você está andando na unção, ninguém pode te parar. Todo mundo debaixo do som da minha voz. Você está indo para o outro nível. No espírito, eu consigo sentir isso no espírito. Você está indo para outro nível. Na verdade, eu acabei de ouvir algo a mais. E eu preciso explicar isso, porque eu estou pegando. Como eu posso falar isso, Senhor? Porque soa como se eu estivesse falando uma outra coisa. Então, me dê tempo para explicar. A alegria, o apagador da alegria do Senhor está na casa essa noite. Deixa eu explicar isso. Todas as coisas que querem mexer com a sua alegria está sendo apagada.
estão sendo apagadas. Estou tentando falar da melhor forma que eu consigo. O apagador da alegria do Senhor. Veja, não está apagando a alegria. Está apagando aquilo que está parando a alegria. Isso soa como se fosse ao contrário. Soa como se você tivesse um apagador de alegria, mas não está apagando a alegria. Está apagando as coisas que estão bloqueando a alegria. Você vê isso? É um pouco complicado. Eu penso, quem não está aqui essa noite? Senhor, tem misericórdia, eu sinto tão mal por eles. Nem estão ali com a TV ligada para assistir. Oh, Senhor. Vocês estão prontos para ir um pouco mais alto? Eu vou fazer o diabo ficar atrasado todas as vezes que ele tentar te parar. Eu não vou te falar mais. Eu não vou te falar o que eu estou te ouvindo. Em outras palavras, você vai estar tão posicionado que o que quer que o diabo esteja tentando fazer para parar, ele estará tarde demais. Anote isso novamente, anote isso novamente. Me ouça hoje à noite, porque a simplicidade de todas as vitórias estão a ponto de serem liberadas em você essa noite, em você agora. E Deus disse, certo? Ele criou o mundo inteiro ao falar coisas, certo? Vamos ver agora. E Jesus disse, e você disse, todas as coisas precisam obedecer quando você fala as palavras de Deus. Você conhece aquele versículo, a morte e a vida está no poder da língua, Provérbios 18 e 21. Satanás vai usar a sua língua para executar o ataque dele. Satanás vai usar a sua língua. Ah, eu não sei como vamos vencer agora. Isso é Satanás. Deus não tem linguagem desse tipo. Ouça, meus irmãos e irmãs, ouçam. Todo mundo passa por alguma coisa. Algumas pessoas apenas não fazem relatórios para o diabo. O apóstolo passa por coisas. O apóstolo passa. Eu não estaciono. E eu não dou testemunho para o diabo, para Satanás. E o Senhor não vai fazer um caminho de alguma forma. O Senhor já fez o caminho. Você está esperando para o Senhor fazer um caminho, você está perdido. O seu caminho já está feito. Você é abençoado agora. Não estou nem aí para como as coisas estejam parecendo, como você esteja sentindo, o que mais ninguém esteja falando. Sente aí. Fale a palavra somente. Mateus 8:8. Repita e ensaie o que Deus disse e reverta tudo que Satanás está tentando falar na sua vida. Porque o inferno acabou. Deixa eu te entregar isso novamente. Repita e ensaie aquilo que Deus disse e reverta tudo que Satanás está tentando falar na sua vida, porque o inferno acabou.
Eu vejo que eu tenho 14 minutos. Falta 14 minutos para 1 hora, certo? Lá naquele relógio. Ok. Vamos para Marcos 11. Não podemos deixar de fora. E vamos concluir lá. Em Marcos capítulo 11, versículo 11, e Jesus entrou em Jerusalém e no templo, e quando olhou ao redor, todas as coisas, e agora já estava à noite, ele foi para Betânia com os 12, certo? Vocês me ouvem? E no dia seguinte, quando eles vieram de Betânia, ele estava com fome, Jesus estava com fome. E vendo uma figueira que tinha uma figueira mentirosa, porque ela tinha folhas antes de terem figo. Foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então a árvore estava fora de ordem. E Jesus, versículo 14, falando, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, o que quer que esteja lidando com a sua vida, você precisa dar a resposta. Não repita o problema. Esquadrinhe as escrituras, obtenha a sua resposta e declare a resposta. Os sintomas falem que você está doente, a Bíblia fala que você está curado. Eu enviei minha palavra e te curei. Em que eu vou crer? Nos sintomas ou nas escrituras? Muitos de vocês aqui essa noite estão sendo curados. Muitos de vocês online agora estão sendo curados. Me enviem os relatórios, os testemunhos. Eu decreto e declaro que a cura flui para você essa noite. Os sintomas não governam nossos corpos. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Não estou nem aí para quanto tempo essa doença esteja. Ela é obrigada a ir embora. Pare de falar sobre a doença. Pare de amaciar, acariciar a doença. Pare de citar a doença. Cite a palavra. Declare que você é livre. E Jesus falou, ninguém mais coma de você. E no dia seguinte, você pode ficar de pé, já estou concluindo. E no dia seguinte, o versículo 20 diz, eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E tem uma revelação aí. Tem uma revelação. Quando você primeiro declara algo em cima de algo, a coisa pode parecer estar igual. Mas quando Deus lida com algo, Ele não lida com a superfície. Veja, eu tenho certeza que se você olhasse para aquela árvore, ela estaria igual a aparência. Mas o que Ele falou foi lá na raiz. É isso que você vai querer, que vá para a raiz, para aquele problema não voltar nunca mais. Eu acabei de falar que Deus está curando alguém. Ele está fazendo isso na raiz, no nível da raiz. Então, o que você precisa fazer agora? Precisa louvar Ele e falar, eu já tenho. Graças a Deus, que todos esses anos eu já recebi a cura agora. Debaixo da unção eu recebi. Não permita os sintomas, as emoções, o som, nada mais te parar. Sua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. A entrada de sua palavra dá luz. Minhas palavras não retornarão para mim vazias. Elas farão acontecer aquilo para qual as enviei para fazer. Nós precisamos lidar com a raiz das coisas, não com a superfície, não com as coisinhas que podemos ver e as pessoas podem falar, naturalmente falando. Elas não sabem com quem estão falando. Pare com essa fala doida de falar, tô ficando velho. Cala a sua boca e saia de perto de mim.
Falar, não consigo ver muito bem. Então, por que você está aqui? Ele te prometeu 120 anos. O Kenneth Copeland é o único que eu ouvi que fez o pronunciamento. Que ele falou, eu vou viver 120 anos. Ele tem 88, acho que agora. Nós vamos aceitar, queremos aceitar relatórios e emoções. Não vou mais adiante muito. É melhor você sair da minha frente. Falando assim. Vocês vão ficar comigo aqui mais tempo na terra? Yes, aleluia. Eu te falo o seguinte, eu vou falar, você está recebendo palavra suficiente aqui para ficar na terra. Você está recebendo palavra suficiente aqui. Ouça, isso aqui é quarta-feira à noite. Eu vou 100%, eu não estou nem aí para que noite é essa, eu vou 100% com Deus. Eu quero que você saia daqui com algo. Eu quero ministrar você. Nós não viemos aqui só para cantar algumas musiquinhas e ficarmos felizes e dançar um pouquinho e não termos nenhum poder. Não, você precisa ter revelação, você precisa ser ungido, você precisa ter paz no seu coração. Todas as coisas vão dar certo. Eu preciso correr, preciso ler isso, porque eu não vou conseguir voltar para isso aqui depois. Na manhã, versículo 20. E passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse, deixa eu te ensinar uma lição agora. Eu fiz isso para vocês verem. Eu quero que vocês saibam que vocês podem fazer a mesma coisa. E eu quero que vocês saibam. E Jesus disse, falou para a figueira. Ele não precisou pedir. Ele não ficou lá 3 horas falando com aquela árvore. Quando você fala com aquele problema, fale e vá embora. Se o problema voltar, você fala, infernos não. As emoções não podem governar a sua fé. A sua fé precisa governar as suas emoções. Os fatos não podem governar a sua fé. A sua fé precisa governar os fatos. Oh, Senhor, eu preciso falar isso, Senhor. Deixa eu ir para o meu assento, Senhor. A família não pode governar a sua fé. A fé precisa governar a sua família. Não me fale que eu não posso louvar a Deus. Não me fale que eu não posso ir para aquela igreja em Darrow. Não me fale que eu não posso orar em línguas. Não me fale que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou avançando. E Jesus disse para eles, tende fé em Deus. Olha o versículo 23. Isso aqui é Deus em Gênesis 1. Porque em verdade vos digo, sublinha aí, que eu vos digo que qualquer que disser, vê isso? Segunda vez, a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tem mais uma vez ali, para vir. E tudo que ele disser, lhe será feito. Agora, para se certificar de que você saiba disso, eu preciso concluir que ele te colocou numa outra categoria. Ele não está falando sobre oração aqui, porque o próximo versículo fala sobre oração. Ele está falando sobre Gênesis 1 aqui. Hã? Olha o que ele disse no final desse versículo. Ele terá tudo o que disser. O quê?
O quê? Eu tenho um dos cartões pretos. Como é que eles chamam ele? Cartão de crédito preto, American Express. Não tem limite nesse cartão. Eu posso comprar uma casa com esse cartão se eu quiser. Eu posso comprar qualquer coisa. Porque você chega numa certa categoria. Eu enviei de volta, falei, não precisa desse cartão, não. Mas está bem aqui, ó, ele. Eu não preciso pagar juros nesse aqui, não. Muitas pessoas ao redor do país tentando me seguir, eles tentam falar para as pessoas, eu vejo vocês, preciso de 10 pessoas trazendo $1000. Eu nunca falei isso, você não está me seguindo. Eu falei, dinheiro venha. Veja. O povo de Deus precisa ser treinado corretamente. Você precisa ouvir a Deus e não ser que alguém leia 15 versículos tentando fazer com que você apoie algo que Deus falou para você. Não, Deus falou para mim sobre o meu ministério. É Deus que financia meu ministério. Eu não tenho orçamento. O orçamento é um abutre. O orçamento e a bênção não podem estar na mesma cesta. Então, todos os seus orçamentos que você tem que estar preocupado com eles, não se preocupe com esses orçamentos. O dinheiro estará lá quando você precisar. Eu declaro quitado sobre você. Aleluia. Eu declaro quitado. Você não precisa saber como. Portanto, qualquer coisa, eu te falo, tudo que você desejar quando você orar, creia que você recebeu e você o terá. Mas aqui nós temos Deus e Jesus fazendo as coisas da mesma maneira e passando isso para nós. Ele falou para nós falarmos na autoridade dele. E aí obteremos os resultados dele. Levante suas mãos e louve a Deus. Uau, que outra mensagem poderosa. Ouça, minha vida mudou, eu sei que a sua vida mudou também. Estou aprendendo que eu posso ver as coisas da forma que Deus as vê e falar exatamente como Ele faz. Eu amo esse livro aqui, O Poder Criativo da Palavra Falada, Formando o Seu Mundo com a Palavra de Deus. Ouça, você precisa comprar esse livro aqui. Vá no Amazon, tá no Kindle, no Apple iBooks, no Audiobooks, onde quer que os livros estejam vendidos, esse livro está disponível em inglês. Ou você pode ir no awm.org e pedir lá online, no website. Ou você pode ligar para o escritório para mais 1-225-473-8874 e pedir lá também. Ouça, se você quiser semear, isso aqui é solo fértil. O que Deus está fazendo aqui nesse Ministério of Life Christian Center, no LTTV, Ever Increasing World Ministries, é maravilhoso. Estamos tocando vidas de pessoas ao redor de todo mundo. Se você quiser semear, é fácil. Digite a palavra SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website awm.org, barra para frente, give, semeie lá. Coloque sua semente no solo. Também a parceria é algo maravilhoso. O que uma coisa que é maior do que uma pessoa que apoia é alguém que está em parceria com você. Quando Pedro... Os barcos eles estavam cheios de peixes, eles ligaram, chamaram os parceiros e encheram todos os barcos e começaram a afundar, porque eles tinham muitos peixes. A mesma coisa precisa estar acontecendo com você. Tudo que está acontecendo nesse ministério, na vida do apóstolo, acontecendo em todas as nossas vidas que estamos conectados aqui, precisa estar acontecendo na sua vida também. Então torne-se parceiro hoje, é muito fácil. Digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234 ou vá no website awm.org, barra para frente, partnership. Novamente, estamos felizes que você se conectou no Leroy Thompson TV, onde você recebe o mais avançado. Vejo vocês da próxima vez.